Olá! Hoje eu quero falar de coragem. E para eu falar de coragem, eu quero falar de Esther. Esther é um livro da Bíblia, é a história de uma mulher, de uma rainha. E essa história, ela se passa depois que Moisés já passou a terra prometida. Moisés já passou o período dos 40 anos no deserto. Josué já conquistou a terra prometida. Aqui já passou o período dos juízes. Já passou aí o rei Saul, Davi, Salomão. Alguns reis já passaram. E também aí já passou o período do exílio da Babilônia, em que Nabucodonosor dominava ali todo aquele território. E agora, quem domina todo aquele território que pertencia à Babilônia é a Pérsia. Aqui então, Nabucodonosor, o seu reino já caiu. E aí, no que o Império Persa conquista aquele território, o rei Ciro então faz um decreto dizendo que o povo poderia voltar, o povo de Israel poderia voltar à terra, a Israel, a Judá, a Jerusalém. E ali então Neemias ele reconstrói os muros, reconstrói o templo. Ali é o período de Esdra. Isso tudo aqui já passou. Algumas pessoas nasceram durante o exílio da Babilônia, porque foram 70 anos. E uma dessas pessoas que nasceu por ali foi Esther. E Esther, ela não tinha pai e mãe mais, muito pequenininha, não fala a idade, mas ela foi entregue a Mardoqueu, seu primo, para que fosse criada como filha. E a Bíblia fala que Mardoqueu criou Esther como filha. Acontece nesse momento, e aí já é o capítulo 1 do livro de Esther, que o rei está dando um banquete. O rei da Pérsia é Assuero. Algumas Bíblias falam que o nome dele é Xerxes. Então, mas a gente vai aqui falar que o nome dele chamar por Assuero. E o rei Assuero está dando ali um banquete, 7 dias de festa. E a Bíblia relata todo o luxo daquele palácio. Está ali governadores de província, políticos, a nobreza toda está nesta festa. E a Bíblia relata todo o luxo do palácio. Mas a joia mais preciosa do rei Assuero não está na festa. Então ele chama ali seus eunucos, são 7, e pede que eles vão lá e busquem a rainha Avaste, que diz que era de uma beleza extraordinária. Mas a rainha se nega a comparecer a essa festança, a esse banquete. 7 dias já, está todo mundo bêbado, ninguém sabe o porquê ela não quis ir, mas dá a entender que era muita bebedice. Bom, ela não foi, e o rei ficou tremendamente entristecido. E os conselheiros ali do rei disse para o rei que o rei então é, fizesse um decreto abandonando a rainha, mandando a rainha embora. E o rei ali na bebedice, ele já fez o decreto e mandou a rainha embora. Passados uns dias, acabou a festa. O rei se lembra do que fez a Avaste e parece que ali rola uma saudade. E ali os seus conselheiros então fala para o rei que o rei mandasse buscar moças virgens em todas as províncias, em todo o território persa, para que ele escolhesse aquela que ele mais agradasse. E no meio, a Bíblia não fala se Esther foi forçada, se ela foi voluntariamente, não fala, mas é certo que ninguém poderia desagradar o rei. Então Esther, ela compareceu dentre aquelas mulheres. E aquelas mulheres passaram por um ano, a Bíblia fala, de tratamento de beleza. É um ano ali.
de 6 meses a 1 ano, essas mulheres ficaram se cuidando, cuidando do cabelo, da pele, para depois de 1 ano, aí sim, comparecer ao rei. Bom, aí aconteceu que, chegado a 1 ano, as mulheres começaram, as moças começaram a se apresentar ao rei. E o rei, quando viu Esther, ele já se encantou. Ele logo pegou a sua coroa, é isso que a Bíblia relata, e colocou na cabeça de Esther. Isso quis dizer que ele estava declarando que ela era a rainha. E houve ali um banquete, uma festa, e a Bíblia relata que o rei generosamente deu alguns presentes. Então houve ali um casamento. Mas Mardoqueu, quando viu que Esther estaria indo e ele não teria como impedir, ele apenas orientou, disse a ela que ela não falasse a origem dela, que ela era judia. Então, assim, ela fez. A Bíblia fala que ela foi tratada de forma diferenciada pelos eunucos, que ela caiu na graça durante esse tratamento, até que com 9 meses que ela estava ali, ela foi colocada em acomodações especiais. E a gente entende aí que Esther era uma moça cheia de gentileza, cheia de educação, porque senão ela não seria bem tratada. Bom, passado um tempo, ali o Amã era o primeiro, ele foi declarado então o primeiro no reino de Assuero. Assim, abaixo de Assuero seria somente Amã. Então o povo teria que se curvar perante Amã, assim como o rei. Mas Mardoqueu não se curvava. E toda vez que Amã passava, Mardoqueu não se curvava. E aquilo foi ferindo o coração de Amã. Até que um dia ele bolou, ele fez uma estratégia para que todos os judeus fossem mortos. E ele lançou uma sorte. Em tal dia, em tal época, todos deveriam morrer. Mas para isso ele precisaria de um decreto do rei. Então ele chegou até o rei, a Bíblia relata, e disse ao rei que tinha um povo que era muito diferente do povo persa, um povo que não se curvava. E esse povo merecia morrer. E o rei logo se enfureceu, porque o rei tinha Amã em grande prestígio. E o rei ali já tirou o anel, entregou a Amã e disse que Amã poderia fazer um decreto e carimbar ali com o selo real. E Amã, então, ele fez um decreto dizendo que todos os judeus deveriam morrer naquele dia, todos ao mesmo tempo, em determinada data que a Bíblia relata. Bom, isso não, a princípio, não caiu no conhecimento de Esther, mas Esther começou a ver o povo vestido de saco, jogando cinzas no cabelo, na cabeça, e ela viu Amã, seu primo, daquele jeito, e ela muito se entristeceu e pediu que um dos seus eunucos fosse lá perguntar o que estava acontecendo. E aí Mardoqueu falou para Esther que todo judeu iria morrer em tal data. Um decreto assinado pelo rei, mas escrito por Amã. E que ela deveria interceder. Mas Esther, a princípio, teve medo. E falou a Mardoqueu que ela não iria fazer isso, que se ela se apresentasse ao rei, ela também morreria. E aí Mardoqueu lembrou a ela, se não foi por esse propósito que ela se tornou rainha. Então Esther, logo, aquilo já caiu em sua consciência que realmente ela deveria clamar pelo seu povo.
Então ela mandou dizer a Amã que o povo fizesse 3 dias de jejum e oração, e ela e suas servas também faria. E aí então ela se apresentaria ao rei, e que se ela tivesse que morrer, então ela morreria, mas seria por uma boa causa. E assim foi. Passados 3 dias, ela então se apresentou ao rei. Ela ficou pelo pátio até que o rei a visse. Então o rei estendeu o cedro a Esther. Isso quer dizer que ele estaria a recebendo. Esther se aproximou e disse ao rei que estaria fazendo um banquete para o rei e para Amã. Então o rei se alegrou o coração. E ali ele já também falou a Amã que iriam os dois a esse banquete de Esther. Esther então recebeu os dois no banquete. Ela tinha uma petição a fazer ao rei, mas ela não fez no primeiro banquete. Ela convidou o rei a um segundo banquete. E no segundo banquete, o rei já ali meio injuriado, e perguntou a ela qual seria a petição dela. E aí Esther falou que estaria pedindo pela vida dela. E o rei perguntou, mas ninguém vai te fazer mal. E aí Esther então falou assim, que o rei fez um decreto, e nesse decreto estaria sentenciando a morte todos os judeus, e que ela era judia. E o rei logo ficou bravo e falou, mas eu não fiz. Quem fez? Quem é o perseguidor? E aí então Esther disse que Amã tinha feito o decreto e assinado com um selo real. E o rei, sem saber o que fazer, o rei foi até a sacada. E aí Amã se ajoelhou ali, se jogou aos braços de Esther. E o rei, vendo aquela situação, o rei logo, o que é isso? Vai atacar a Esther aqui, a minha rainha, na minha presença? E aí o rei então pediu que os guardas pegassem Amã, e Amã foi enforcado numa forca que ele próprio fez para matar numa emboscada Mardoqueu. Aí Esther ainda clama, porque para que o rei tivesse compaixão do povo dela. E o rei disse que um decreto real não poderia ser desfeito, mas que Mardoqueu teria liberdade junto com ela de fazer um novo decreto e assinar com o selo real. Então foi feito um novo decreto que neste dia o povo de Israel poderia se defender de qualquer um que atacasse o povo judeu. Aconteceu então o dia, e o povo, algumas pessoas, a Bíblia relata que algumas pessoas, temendo o povo de Israel, temendo a autoridade que foi dada a Mardoqueu, muitos se converteram. E aqueles que não se converteram e que atacaram o povo, Israel teve o direito de se defender. Então, este foi o dia de um grande massacre. E o rei fez questão de falar para Esther que já havia passado o dia, que o massacre já havia acontecido e que foi uma guerra justa, onde todos puderam se defender. Nesse dia, então, a rainha pediu ao rei que fosse feita uma festa. Essa festa chama Festa de Purim. Daquela época, 500, 600 anos antes de Cristo, e até os dias de hoje, o povo judeu
comemora essa festa, porque ali houve libertação. Foi lançada uma sorte, mas que Deus guardou o povo de Israel. E o que a gente pode tirar de aprendizado dessa história? O que a gente pode aprender com essa mulher corajosa? Primeiro, essa mulher, ela teve o nome escrito na história, ela não passou em branco. São poucos livros da Bíblia que tem o nome de mulher, e um nome é o dela, então ela marcou a história. Ela é uma mulher que, desde o início, ela não tinha só uma beleza a mostrar, mas ela também era uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de gentileza, porque ela recebeu também gentileza. Se recebeu gentileza, era porque ela era gentil. Ela era uma mulher corajosa, porque não era qualquer um que se apresentava ao rei sem ser chamado. Ela mostrou muita coragem, mas muita coragem com fé. Ela é uma mulher que entendeu que o bem maior não era a vida dela, que o bem maior era a vida do coletivo. Ela poderia até morrer, mas ela poderia também salvar grande parte do seu povo. E ela entendeu o que significava um bem maior. Ela nos ensina também como se colocar diante de uma autoridade. Ela, apesar do jejum que ela estava, ela se vestiu como rainha, ela colocou a coroa, ela se banhou para isso, ela se arrumou para isso. Ela não foi com uma cara de jejum. Ela foi bem arrumada, bem vestida, bem colocada. É assim que a gente se apresenta perante uma autoridade. Isso mesmo ela tendo esses 3 dias de jejum. Ela mostra pra gente que mesmo que ela morresse, ela estaria morrendo por uma causa justa. Deus, ele honrou aquele dia, aquele povo. Assim como ele honra até nos dias de hoje, mas ele honra o seu povo não é porque o povo merece, ele não honra porque o povo é merecedor, não. Deus honra a mim, a você, como honrou aquele povo, porque a misericórdia de Deus é grande. E a misericórdia foi com aquele povo, a misericórdia de Deus, assim como nos dias de hoje é comigo e é com você. Somente pela misericórdia de Deus é que somos salvos.